Meus irmãos, a paz do Senhor. Bom estar com vocês aqui nessa noite mais uma vez. Eu louvo o nome do Senhor Jesus por essa rica oportunidade de estarmos num culto abençoado como esse mais uma vez. Há 2 anos atrás eu participava de uma noite como essa, de uma campanha maravilhosa como essa. E confesso para vocês que tudo aquilo que eu recebi de Deus há 2 anos atrás, eu não esqueci. Isso é boa para a tua vida. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no livro do princípio, capítulo 39. Glória ao nome do Senhor. Gênesis, capítulo 39. Vou fazer uma leitura um pouco extensa. Acompanhe na sua Bíblia. Se alguém do seu lado não tiver a Bíblia, compartilhe com essa pessoa. Nos diz assim: José foi levado ao Egito. Potifar, o oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José e ele tornou-se próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo seu senhor que Deus era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava nas suas mãos tudo o que tinha. Desde que o pôs por mordomo de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele tinha, tanto na casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte, entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? Embora ela instasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ele. Entrou na casa para atender aos seus deveres, e ninguém dos da casa se encontrava presente. Ela o pegou pela capa, dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou a sua capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Quando ela viu que ele deixara a capa em suas mãos e fugira para fora, chamou pelos homens de casa e lhe disse: vede, trouxe-nos meu marido este hebreu para nos insultar. Veja, veio a mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Quando ele ouviu que eu levantava a voz, as mesmas palavras, dizendo: o servo hebreu que nos trouxeste veio a mim para me insultar. Mas levantando eu a voz e gritando, ele deixou a capa comigo e fugiu para fora. Quando seu senhor ouviu as palavras de sua mulher, que lhe dizia: desta maneira me fez teu servo, a sua ira se acendeu. Então o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. Mas enquanto José ficou ali no cárcere, o Senhor era com ele, fazendo prosperar tudo o que ele empreendia. Amém? Que essa palavra fique no nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Eu chego a fazer uma leitura e eu confesso para todos vocês que nós podemos decorrer um grande erro ao pregarmos quando nós lemos todo o seu início ao fim. Porque quando nós fazemos a leitura de um capítulo, qualquer pregador pode ser bastante previsível naquilo que se fala, naquilo que vai dizer. Mas eu entendo que nós nos tornamos previsíveis quando de fato nós queremos fazer ou falar aquilo que nós mesmos queremos dizer.
Mas quando nós queremos ser canal de bênção, instrumento nas mãos de Deus, o homem sai de cena e Deus derrama a sua glória para a nossa vida, amém? Então eu creio que Deus tem uma palavra sobrenatural para a nossa vida. E essa palavra sobrenatural de Deus para a nossa vida começa com uma história que todos nós conhecemos. A história de um homem chamado José, que, diga-se de passagem, que o que ele estava vivendo agora não tinha nada a ver com aquilo que Deus tinha falado ao coração dele. Era uma coisa totalmente diferente. Deus não tinha falado nada disso para José. O que ele estava vivendo era longe, bem de longe, aquilo que Deus, através de sonho, havia nutrido o seu coração, e também na sua alma, e também na sua vida. Porém, querido, mesmo José vivendo algo diferente daquilo que Deus havia falado com ele, vivendo os piores dramas da sua vida ali no Egito, vivendo seu pai, zelando estava o seu pai pela sua vida. Ele era o queridinho, ele recebia presentes do pai, ele estava sendo protegido pelo seu pai, guardado, pelo que os outros irmãos dele tinham que sair para o trabalho, mas ele ficava em casa ao lado do pai. Mas agora, quando está longe, distante, bem distante da família, ele vive dias difíceis. Ele agora, querido, não é mais aquele jovem que está na casa do seu pai, vivendo uma vida cômoda, mas agora está na casa de um senhor chamado Potifar, servindo a esse senhor. Mas ele também não passa só por esse momento, ele está vivendo dias difíceis. Mas quando eu olho para a vida de José, há algo que me chama a atenção. Sabe o que, querido? É que nos momentos mais difíceis da vida dele, no momento mais terrível, no momento mais obscuro da sua vida, que talvez pudesse vir sobre ele uma nuvem de dúvidas, de incertezas, existe algo no coração de José que me chama a atenção. E sabe o que era? A fidelidade a Deus. José permaneceu fiel a Deus. Eu pergunto nessa noite: quantos vieram aqui para permanecer sendo fiel a Deus aqui nesse lugar? Levante a sua mão, olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: haja o que houver, ande onde tiver que andar, mas seja fiel a Deus, amém? Seja fiel a Deus. O diabo tentou tocar na tua vida, tocar na tua casa, mudar a circunstância na tua vida, para que você venha sair dos caminhos do Senhor e deixar de ser fiel. Mas nessa noite, quem vai sair enganado daqui é Satanás, porque esse povo tem certeza a quem serve, e ele serve a Deus, amém? Se você serve ao Senhor, fiel. E hoje eu quero falar sobre a trajetória de um homem que sai da casa de Potifar e vai para um calabouço, de um homem que está na casa do seu pai, depois de receber uma promessa de Deus. Da casa do seu pai vai para uma cisterna, depois de uma cisterna vai para a casa de Potifar, depois chega em uma prisão. Um homem que tem uma trajetória maravilhosa para a nossa vida. Eu não estou falando de alguém que viveu uma vida na minha vida, sei lá, é igual a muitas pessoas, sem novidade. Você chegava para José, se tivesse que conversar com ele, perguntar: José, como é a sua vida? Você tinha que estar sentado no banco e ter que ouvir José falar sobre muita coisa, coisas extraordinárias, coisas profundas da sua vida. Talvez seja aquilo que Deus esteja montando, querido, em você. Deus está preparando a sua vida, Deus está montando a sua bio. Minha vida estava sem Deus, estava errante nesse mundo, mas depois que Deus começou a soprar na minha vida, Deus montou uma linda e maravilhosa, extraordinária história. E isso, querido, vai impactar a vida de homens e de mulheres que estão do teu lado. E sabe de uma coisa? Eles contemplarão a presença maravilhosa do teu Deus na sua vida, aleluia. Compromisso pessoal com Deus. José foi um homem que teve a capacidade de permanecer um compromisso pessoal inabalável com Deus. Por que eu digo isso? Porque existem pessoas que têm certas oscilações na vida, que tem certas variações, que um dia elas vindo de fé,
Eu creio que hoje é o dia maravilhoso da minha bênção, mas no outro dia estão chorando, estão tristes, desconfiando de que alguma coisa não possa mais acontecer na sua vida. O apóstolo Paulo, conhecendo a variante dos homens, ele escreve na sua carta aos irmãos de Corinto, no capítulo 15, versículo 58, dizendo: eu quero dizer uma coisa para vocês: sejam firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não será em vão. Digo, em misericórdia, tem me dado a experiência de viver nos caminhos do Senhor durante muito tempo, ou um bom tempo. Mas nessa estrada e nessa caminhada, eu já vi muitas pessoas que sucumbiram na fé. Eu já vi homens e mulheres de Deus, homens de fé que foram estímulo para o meu crescimento espiritual, mas que hoje estão distantes dos caminhos do Senhor. Estavam de joelhos dobrados, buscando a presença de Deus e dizendo para os demais: vamos buscar ao Senhor, mas que hoje não buscam mais o Senhor. E se você senta ao lado deles para conversar com eles o que ocorreu, o que aconteceu, em outras palavras, o que ele vai dizer é que houve um momento na minha vida que eu deixei de ter compromisso pessoal com Deus. Eu deixei de orar, eu deixei de meditar na palavra, eu deixei de me congregar, eu deixei de buscar a Deus como eu buscava antes. Eu deixei que alguma frieza viesse a bater o meu coração, alguma indiferença viesse a propriar. O que eu quero dizer para você, querido, é que você não precisa cair, mas você precisa permanecer de pé. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que quando Neemias chega em Jerusalém e contempla, querido, a destruição daquele lugar, os muros que estavam em ruínas, ele toma a iniciativa de chamar o povo para um concerto com Deus e começam a restaurar os muros de Jerusalém. Mas o que me chama a atenção é que quando Neemias manda o povo trabalhar, ele também está trabalhando. Sabe o que o povo fazia? De um lado tinha uma espada, mas na outra mão, querido, eles tinham objetos. Eles faziam tudo o que tinham que fazer, mas eles não deixavam, querido, de maneira nenhuma a sua arma. Eles não deixavam a arma que estava nas suas mãos. Querido, nunca despreze a arma que há em você, a palavra de Deus, a palavra dele, aleluia, palavra dele. José foi um homem que manteve compromisso pessoal com Deus. Segunda coisa importante na vida de José. José viveu uma coisa que me chama a atenção. É que José, ele não reclamava. Mais ou menos um mês atrás, uma irmã chegou lá na igreja. Estávamos num culto de oração. E ela dizia assim para mim: eu peço oração. Eu peço oração porque o meu trabalho está terrível. Ela trabalhava numa escola, professora. Todos que tem lá são terríveis. Eles não conhecem a Deus. Eu já estou cansado. Eu quero sair de lá. Eu quero que Deus abra uma porta. Eu não aguento mais eles. É incoerência no que você quer dizer. Como assim? Eu quero dizer para você o seguinte: o lugar aonde você está, mesmo que você diga eu estou servindo a pessoas que são ímpias, é o lugar aonde Deus quer que você esteja. Porque lá pode ser trevas, mas você é luz. E Deus vai te usar. Ah, mas eu quero evangelizar. Aí é que está o melhor disso. Você deve levar a palavra de Deus. Ah, mas só tem pessoas ímpias. Olha o que a Bíblia diz: que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aleluia, meu irmão. Não reclame do lugar aonde você está. Não reclame do seu trabalho. Não reclame do lugar
onde você está, mas peça a Deus: Senhor, me usa como o Senhor usou José, me abençoa em meio aos ímpios, me faz prosperar, como diz Malaquias: outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve, porque todos olharão para você e verão. Era diferente. Ele não estava ali: Senhor, eu estou doido para sair daqui, me tira daqui. Senhor, eu estou em apuros, a tua promessa. Não, ele estava lá, servindo a um Senhor ímpio, servindo a Deus em fidelidade, mas ele estava esperando. Meu irmão, permaneça esperando. No tempo certo, Deus irá fazer tudo o que Ele tem planejado para a tua vida. Não tem diabo, não tem inferno, não tem demônio, não tem capeta que retire isso da tua vida. A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida. Ser um revoltado, fazendo as coisas de qualquer maneira, relaxadamente. Mas José não fazia isso. Ele fazia com excelência. Deus estava na vida dele. O que ele fazia, ninguém fazia. José era um tipo de funcionário proativo. Ele não quer nem saber. Eu não quero nem saber. Olha, está tudo nas tuas mãos. José passou a ser gerente geral de tudo que tinha Potifar, o seu senhor. Ele se tornou um funcionário proativo. Ele não era aquele relaxado: o que eu tenho que fazer, eu vou fazer. Não, ele fazia muito mais. E Deus estava na vida dele. Meu querido, eu quero dizer para você nessa noite: não seja relaxado. Coisas que Deus te deu, com a oportunidade que Deus te deu. Não seja um marido relaxado, não seja uma esposa relaxada, não seja uma mãe relaxada, não seja um filho relaxado. Tenha uma família excelente, seja o melhor de Deus aqui nessa terra, aleluia. Seja o melhor de Deus. Uma vez uma irmã me pediu: pastor, deixa eu levar uma palavra lá na sua igreja. Eu tenho um estudo maravilhoso sobre família. Eu olhei para a irmã e disse assim, era de outra denominação. A irmã disse assim, eu disse: irmã, mas o seu marido? Meu marido, ele não quer nem saber de Deus. Não quer nem saber de Deus. Anos que eu oro por ele. Mas você, o que é que faz dentro de casa? A mulher querendo ser uma pregadora, falando sobre família, quando não cuida da própria casa. A própria casa. Tem pessoas que estão se descuidando do próprio lar. Tem mulher que não são boas esposas. Homens que não são bons maridos. São relaxados. Não fazem as coisas com excelência. Cuide da sua casa, cuide da sua família, cuide do seu trabalho, cuide do seu testemunho, cuide, querido, daquilo que Deus entregou. Isso, seja o melhor de Deus nisso.